Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia a todos. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa. Desejo deixar uma palavra aqui neste curto vídeo que se encontra aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, que diz assim: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Esta palavra nos fala de um episódio que aconteceu na vida do rei Ezequias. Esse rei, na época que ele reinava, Deus tinha dado livramento aos sírios, né, por intermédio dele e o seu exército. Mas acontece que esse rei, ele passou a sofrer uma enfermidade mortal, uma enfermidade que a qual, através da mesma, poderia levar à morte. Nós observamos que Ezequias tinha grande confiança em Deus, né? Ele era filho de Acás, rei de Judá, e ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Porém, ele foi diagnosticado na época com uma enfermidade mortal, e ele recebeu aqui, né, um aviso, né, dado por Deus através do profeta Isaías, filho de Amós, que a qual avisou ele que ele precisava pôr ordem na sua casa, porque morrerás e não viverás. Mas naquele momento em que ele recebeu esta notícia, pedindo para que ele pusesse ordem na sua casa, então, o que ele fez? Como ele era um homem que tinha grande confiança em Deus, aqui a Bíblia diz que ele virou o seu rosto para a parede e começou a orar ao Senhor. E nesta oração ele dizia: Ah, Senhor, lembra-te, eu peço de que eu fui sincero diante da sua presença. Então observamos aqui que Isaías, filho de Amós, era o profeta de Judá, e o profeta, ele não tinha que recuar quando Deus mandasse ele falar, seja para quem for. Ele chegava e falava, entregando a mensagem de Deus ao homem. Mas qual é a casa que Ezequias precisava pôr em ordem? Será que era o palácio real onde ele habitava? Não, de forma alguma, porque no palácio real já tinha uma comitiva de funcionário, tinha um mordomo que ordenava que os demais empregados do rei colocassem tudo em ordem, o seu mobílio, os seus móveis, né? Fizesse a limpeza total na casa. Então ele tinha os seus funcionários, que a sua casa física, a sua casa material, era colocada em ordem através dos seus funcionários. Então a casa que ele precisava colocar em ordem era a sua casa espiritual, porque nós observamos que Ezequias, ele se tornou um homem com grande orgulho, né? Por saber que por intermédio dele Deus tinha dado livramento ao povo da Síria. Ele se tornou um homem orgulhoso, e o orgulho não agrada ao Senhor. Então,
ele precisava. Quando Isaías procurou Ezequias para entregar essa mensagem, Ezequias se achava extremamente enfermo, e Isaías então foi ordenado por Deus a chegar e a entregar essa mensagem, dizendo: põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então observamos aqui que, naquele momento, Ezequias virou seu rosto para a parede, em forma de humilhação diante de Deus. Ezequias chorou muitíssimo e, na sua oração, ele fez essa seguinte declaração: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Observamos aqui que então, antes que Isaías saísse do pátio do palácio, o Senhor respondeu-lhe a oração, né? E permitiu que o rei Ezequias vivesse por mais 15 anos. Queridos, se você estiver enfrentando uma grande dificuldade em sua vida, a ponto de não ter, a ponto de não ter mais esperança, confia em Deus. A Bíblia nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Mas só entregar o caminho ao Senhor não vai resolver. Ele precisa entregar o caminho ao Senhor e confiar no Senhor e ter certeza que, através da sua confiança, a esperança vai ser renovada. E foi isso que aconteceu com Ezequias. Ele recebeu uma resposta fervorosa da sua oração fervorosa. Aleluia! Porque ele também pôde mudar o curso da sua vida através da resposta que ele recebeu de Deus. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei se você está sofrendo uma enfermidade, eu não sei se você está sofrendo uma doença, eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual é o gigante que está afrontando a sua vida, mas uma coisa eu sei: seja qual for o problema, seja qual for o gigante, aleluia, se for qualquer problema que for, aleluia, o nosso Deus, ele é a solução. O nosso Deus, ele é a solução. Se for um gigante que estiver te atormentando, saiba de uma coisa: Cristo é a pedra forte que vai derrubar esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Estou falando nesta palavra como um homem de Deus, como um amigo, como irmão em Cristo, que estamos aqui servindo a Deus e temos confiança em Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim Deus está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Então, confia no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte, que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Então vamos confiar em Deus, fazer conforme o Ezequias fez. Ele confiou que Deus podia mudar aquela situação, mas ele se humilhou e orou a Deus uma oração curta, mas uma oração objetiva. Ele chorou e as suas lágrimas rolaram pelo seu rosto, mas ele recebeu uma resposta que recompensou aquele momento de humilhação.
Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos que assistir este pequeno vídeo, em nome de Jesus. Amém.